E aí, galera, estamos aqui para mais um episódio do podcast e hoje com vocês, André, um grande amigo meu, e ele veio aqui contar um pouco da história dele aqui na Austrália, a história dele não só na Austrália, mas no Brasil também. Então, antes de tudo, muito obrigada por ter aceitado esse convite, assim que foi de última hora, mas eu sentia que eu precisava te chamar, que eu acho que você é uma pessoa que me inspira muito, como pessoa, como amigo, e eu acho que pode inspirar outras pessoas também. Então, vamos começar pelo começo. André, fala um pouquinho de você, qual que é a sua área, o que você faz e como você veio parar aqui. Vamos começar do comecinho. Primeiramente, eu agradeço pela oportunidade de poder compartilhar isso e espero que compartilhando, se isso possa atingir alguma pessoa de certa maneira e motivar alguém a conseguir conquistar alguma coisa boa, eu fico feliz com isso. Meu nome é André, eu nasci no interior de São Paulo, uma cidadezinha chamada Birigui. Nossa, só gente bonita lá, né? Pois eu ouvi falar. Cidade do Reinaldo Giannichini. Seu irmão, né? Não, legal, tem uma história bacana. O pai dele é treinador de basquetebol e eu conheço o pai dele, na verdade. Caramba! É uma cidade pequena, uma cidade de 120 todo mundo se mil. conhece. Nasci no interior de São Paulo, cresci em Birigui e depois eu me mudei para Presidente Prudente, onde eu fiz engenharia cartográfica. Nossa, diferente. E eu estudei em Presidente Prudente e morei durante 7 anos. E depois me mudei para Ribeirão Preto, depois de formado. Onde eu trabalhei por 2 anos, antes de vir para a Austrália. Tá. E depois decidi vir para a Austrália depois desses 2 anos de trabalho. Depois da minha graduação. Sim, e você estava me falando que a gente já conversou várias vezes, né, sobre a sua história, sobre a minha história, e você estava me contando como você tem, desde criança, desde adolescente, um pensamento diferente de como atingir seus objetivos, né? Então, vamos começar. Desde quando você começou a trabalhar? Qual foi o seu primeiro emprego e como você conseguiu ele? Bom, meu primeiro emprego foi eu tinha 13 para 14 anos. E eu queria muito trabalhar com computador. Eu tinha essa vontade assim de desmontar o computador e montar e entender as partes ali e tal. Então eu fiz um curso de hardware quando eu tinha 13 anos. Nossa, online? Como fez? Não, era um curso presencial. Foi o primeiro curso de hardware que teve na cidade. E eu queria muito fazer. Eu convenci minha mãe, fiz o curso. E eu estudava no período da manhã. E assim que eu terminei o curso, eu falei, nossa, eu preciso praticar para desenvolver esse conhecimento. Então, eu cheguei numa loja de informática, bati lá, falei, fiz um curso de hardware. Com 13 anos. Com 13 anos, eu fui nessa loja, cheguei, era a principal loja de informática da cidade. Falei, eu quero trabalhar no período da tarde, eu não quero ganhar nada, eu só quero experiência, assim, eu só quero poder praticar, né? E o dono da loja, ele viu aquela situação, ele falou, bom, começa aí, vem de aí. graça, né? E ele estava precisando de ajuda na época, ele falou, bom, vem aí, você aprende, né? E essa foi a maneira como eu usei, assim, para conseguir a oportunidade, né? Porque com 13 anos é difícil você conseguir um trabalho legal, né? Exatamente. Vamos dizer assim. Então, eu fui trabalhar como voluntário, vamos dizer assim. E funcionou muito bem, que no final do mês ele chegou e me deu um pagamento. Nossa, sabe? Que da hora. E ali eu trabalhei por uns 2 anos, mais ou menos, montando e arrumando computadores. E isso foi legal, me deu uma experiência muito legal na área de informática. Eu consegui absorver muito conhecimento ali. Depois disso eu decidi mudar um pouco e comecei a trabalhar com desenvolvimento de websites e tal. E aí eu fiz a mesma coisa, fui numa empresa de um conhecido e pedi para trabalhar lá. Você fez algum curso sobre web design? Ou Eu fiz isso online, nesse intervalo de tempo aí que eu estava trabalhando com informática já, eu fui procurando algumas coisas online e aperfeiçoando o conhecimento. Tá. E depois acho que eu trabalhei 1 ano na área de web designer.
Isso entre 13 e 15 anos. Eu tinha 13, até quase 16 anos eu estava trabalhando com isso. E mesmo não trabalhando mais na loja de informática, posteriormente, eu me utilizei desse conhecimento na faculdade. Então, só vou fazer o link. Quando eu terminei, esse trabalho como web designer, eu comecei a faculdade. Eu tentei passar numa universidade pública, mas era muito concorrido. Eu acabei não passando no vestibular. E eu queria muito fazer engenharia mecatrônica. Mecatrônica. E aí minha mãe falou, poxa, tem faculdade aqui do lado, em Araçatuba. Por que você não tenta? É particular, mas pelo menos você já começa a fazer engenharia e tal. E aí eu comecei a fazer, prestei o vestibular, passei na faculdade privada e comecei a fazer engenharia mecatrônica. Mas eu não estava contente, eu queria fazer uma universidade pública. Eu não queria que meus pais, de certa maneira, tivessem que pagar pela minha faculdade. Pagar pelos seus estudos. E assim foi feito. Comecei a fazer engenharia mecatrônica e pensei, a faculdade fornecia aulas de matemática, física e química para os alunos que não tinham muito conhecimento, né, nessas 3 disciplinas, para conseguir levar a faculdade e conseguir acompanhar a faculdade. Então eles davam essas aulas extras para quem quisesse melhorar ali nessas disciplinas. E eu me utilizei dessas aulas para, na verdade, estudar para o vestibular. Nossa, que esperto. E assim foi feito. No final no começo dessa faculdade, eu já fui atrás de um estágio, porque eu eventualmente parei de trabalhar como web designer. E eu consegui, no segundo mês de faculdade, eu consegui um estágio para trabalhar num laboratório de eletrônica em uma empresa que fabrica esses transformadores de alta tensão. E foi bem legal que eu comecei a aprender sobre os componentes eletrônicos e trabalhar diretamente com algo que eu sempre gostou. Que eu sempre gostei, que eu estava estudando naquele presente momento, que era engenharia mecatrônica. E no final do ano eu prestei vestibular na Unesp e eu tinha a ideia, falei, vou prestar engenharia cartográfica. Não era um curso tão concorrido quanto a mecatrônica, mas pensei que aquilo podia ser uma ponte, uma oportunidade para entrar e fazer uma transferência interna. Mas você sabia de cartografia antes de prestar o vestibular, ou você foi, é o menos concorrido, vamos tentar, depois eu tento mecatrônica? Eu comecei a pesquisar sobre a engenharia cartográfica quando eu vi que não era tão concorrido para você passar no vestibular. Foi ali onde eu comecei a pesquisar e ver o que realmente um engenheiro cartógrafo faz. Porque... Foi meio que by chance, né? Foi por acaso. Exato. E essa é uma pergunta que eu ouço constantemente, né? O que faz um engenheiro cartógrafo? O que faz o engenheiro cartógrafo? Exato. O engenheiro cartógrafo, ele trabalha com a cartografia. Ele vai estudar toda a parte de como transformar uma superfície esférica, como a Terra, num plano. Então ele estuda diferentes projeções cartográficas para você poder representar a superfície terrestre num mapa, num plano, em diferentes escalas. Basicamente é isso, mas mais além da cartografia, a gente estuda topografia, geodésia, que é a parte de posicionamento por GPS, e sensoramento remoto, que é extração de informação por imagem de satélite, parte de fotogrametria, extração de dados por fotografias aéreas e modelamento do terreno por fotografias aéreas. Então é um curso assim, bem completo, bem difícil, na verdade. Não é uma engenharia fácil. Muitas pessoas que começam esse curso acabam desistindo, né, no meio do curso. Então, imagino por quê, né? A gente tinha números na época de 40 pessoas que começavam o curso, geralmente 20 ou menos do que 20 pessoas conseguiam terminar o curso. Então, pelo jeito que você fala, você se apaixonou pelo curso, né? Porque você estava fazendo mecatrônica e passou
em engenharia cartográfica. E aí falou, não, gostei disso aqui, não quero mais saber de mecatrônica. E desisti da mecatrônica. Eu Caramba. acabei me apaixonando pela cartografia. E eu consegui, de certa maneira, usar o conhecimento que eu tinha da informática. Eu sempre fui ligado com a parte de programação e tal, sempre gostei disso. Então eu conseguia linkar a parte de programação com a engenharia cartográfica. Então, os exercícios que eram passados, os trabalhos que eram passados, eu tentava desenvolver algoritmos que pudessem solucionar aqueles problemas. E foi bem interessante. Foram 7 anos de faculdade. Caramba! Porque como não haviam outros cursos que tinham as mesmas disciplinas, se você não passasse em, por exemplo, uma disciplina, ela bloqueava disciplinas do ano seguinte. Então, você não conseguiria fazer aquelas disciplinas automaticamente. Uma disciplina que você não conseguisse passar ali, você perde um ano. Nossa Então eu tive praticamente, acho que duas disciplinas que eu não passei e eu fiquei 2 anos a mais. Caramba! E aí aí você continuou fez por 7 anos a engenharia. E aí, o que aconteceu? Em que ponto você falou, não quero mais ficar no Brasil? O que aconteceu? Terminando a engenharia, eu fazia já estágio para uma empresa desde o 2º ano de faculdade, uma empresa que era em São Paulo, e ela vende geotecnologia, ela vende equipamentos para a área de topografia e tal. E quando eu me formei, eles me contrataram e mudaram para Ribeirão Preto, onde eu trabalhei por 2 anos. E aí chegou um momento que durante um ano eu trabalhei para a parte de geotecnologia. No 2º ano eu comecei a trabalhar num projeto para desenvolvimento de aplicações para uso de drones em agricultura. E eu comecei a ver, era aquela época do impeachment, começaram a falar do impeachment, e eu vi que a economia talvez não fosse para frente. Eu já não estava muito feliz com a dinâmica e com o reconhecimento do profissional no Brasil. E aquilo fez com que eu começasse a alimentar essa ideia de sair do país e ver como que era fora do país, ter uma perspectiva diferente. Uma vez você comentou para mim que os engenheiros não eram valorizados lá, né? Que você começava como qualquer coisa menos engenheiro. Exato, e eu acho que isso continua acontecendo. É muito comum no Brasil você ver, às vezes na televisão, falar que há uma demanda de engenheiros. Tantos engenheiros no país, né? Mas ninguém é registrado como engenheiro quase no Brasil. Então, na hora que você vai fazer uma pesquisa nos registros, você não vê... Ele é engenheiro, está trabalhando como engenheiros registrados no Brasil, né? Sim. E aí gera essa falsa ideia de que há essa demanda de engenheiros. Na verdade, existem engenheiros, eles só não são valorizados e registrados como engenheiro. É o ponto. Exato. E aí você sentiu isso e falou aqui... E aí vendo aquela situação assim do profissional ser explorado e não reconhecido da maneira como deve ser reconhecido, eu comecei a pensar que haviam outros lugares no mundo onde o profissional é valorizado, entendeu? E isso me fez começar a pensar sair do país e buscar coisas diferentes. E eu tinha um amigo que a gente dividiu a mesma república na faculdade, e ele já morava aqui na Austrália nessa época, e eu comecei a falar com ele. Ele falou, olha, eu tô aqui, tem bastante oportunidade, se quiser vir eu te ajudo, a gente pode até ver de trabalhar junto na empresa que eu trabalho, eu vou falar com o meu chefe e tudo. E aquilo eu falei, quer saber? Eu vou. Eu dei um jeito lá, eu peguei todas as minhas economias, eu vendi meu carro, peguei todo o dinheiro que eu tinha, comprei, apliquei para o visto, comprei as passagens aéreas, peguei acomodação por um período. Não, na acomodação acho que eu nem peguei, não, eu vim morar na casa do meu amigo no começo, morei de favor.
E, enfim, depois que eu paguei tudo, que eu fiz tudo, eu tinha $300. Nossa senhora, $300 para recomeçar. $300 para começar aqui. E minha mãe falou, olha, talvez não é muito, né? Mas se caso, né, tiver um problema, alguma coisa, a gente vê o que faz. Eu dou um jeito aqui, a gente vende alguma coisa. Então, minha mãe sempre me apoiou muito, assim, né, em estudar, em buscar outras alternativas. E eu falei, não, eu vou. E assim eu fiz. Cheguei aqui em 2017, fevereiro de 2017. Eu lembro que eu fui no mercado, eu fiquei na casa do meu amigo, fui no mercado comprar algumas coisas, assim, eu comprei, sei lá, coisas para comer 2 dias, 3 dias, assim, eu gastei acho que $70. Nossa. Eu falei, nossa, e agora? O que eu faço? Só tenho 230 para viver. E aí foi até interessante, porque você começa a ficar agitado com aquela situação, né? Você fala, meu, e aí? E eu lembro, às vezes eu ia na geladeira e eu comia alguma coisa assim da geladeira, coisa que era do meu amigo, ele já tava com a família dele aqui e tudo, e eu falava, nossa, o que eu vou fazer, né? Mas aí a primeira coisa que eu fiz já foi ir atrás de trabalho, já fui atrás de tirar meu white card, essas coisas assim. Você chegou como estudante aqui? Como estudante. Tá. Meu inglês era muito básico, assim, eu consegui expressar o que eu queria de uma maneira muito básica, mas era muito difícil entender o que os australianos falavam comigo. Então, até hoje, né, às vezes. O sotaque é muito forte. Até hoje. Mas isso não tirou meu foco, assim, eu continuei sempre ali com aquela ideia e visualizando onde eu queria chegar, o que eu queria que acontecesse. Desde o começo eu tinha aquela ideia de que eu conseguiria ficar aqui, que eu iria morar na Austrália. E na segunda semana eu consegui meu primeiro emprego, assim. Eu conversando com brasileiros, eu tinha um amigo que estava trabalhando descarregando containers. Então os containers chegam no porto aqui em Sydney e eles precisam que as pessoas descarreguem, tirem as coisas de dentro do container, e geralmente esse trabalho é meio que manual. A gente pega o que está no container, põe nos pallets, dá um wrap com aquele filme e o forklift vem e pega o pallet e leva pro storage mesmo. Pro storage. E é um trabalho pesado, assim, é um trabalho que você meio que não para um segundo. E aí você do office foi para esse trabalho mega pesado. Eu fui para esse trabalho mega pesado. Só pensando no seu objetivo lá na frente. Exato. Eu não estava nem aí com o que eu ia fazer, assim, eu só queria uma oportunidade, um trabalho que me desse condições de permanecer na Austrália. Aqui. Eu lembro no terceiro dia, eu senti uma dor tão forte, de tanta força que eu estava fazendo, eu senti uma dor tão forte na cabeça, eu passei mal, acabei ficando mal aquele dia, assim. E aquilo foi meio que um wake-up call, assim, para falar, ver outras coisas também, né? Então eu continuei fazendo aquilo, mas eu acabei achando uma oportunidade para trabalhar como labor numa obra, numa construção de uma casa. E aí fui trabalhar para esse boss, ele era libanês, um cara, assim, bem duro, assim, sabe? E eu lembro, eu cheguei um dia, ele me deu uma jackhammer e falou, tá vendo aquela pedra ali? Como é que é jackhammer em português? Eu esqueci. Britadeira, né? E ele falou, tá vendo aquela pedra ali? Vai lá e cava um buraco, o cara quer fazer uma piscina. Começa a cavar onde tá marcado com o spray lá. E eu fui, 7 da manhã, peguei a jackhammer e comecei a bater na pedra. E fui embora, continuei ali. Quando deu 1 da tarde... Sem parar. Quando deu 1 da tarde, era um sol de fevereiro, um verão 40 graus, assim. Eu tava ali fainting, né? Tava desmaia, não desmaia. E eu me concentrei, eu falei, meu Deus, me ajuda, porque eu vou morrer, eu vou cair aqui. Nossa Senhora. E, quando eu vi, começou a pegar fogo na jackhammer. Começou a sair fumaça pra tudo quanto é lado. Eu joguei o negócio assim. Eu olhei pra cima, eu falei, nossa, valeu, né? Obrigada, Deus. Era tudo que eu queria.
E aí ele veio, Parou. não, o que aconteceu? Eu falei, pegou fogo. Ele, mas você não parou? Eu falei, mas eu não sabia. Ele, não, você tem que parar a cada 15 minutos. Eu falei, poxa, mas você não me falou, né? E aí ele falou, não, então pega a carriola e começa a carregar as pedras que eu vou atrás de outra máquina. Eu falei, nossa. Caramba, achou que você fosse ter um break. E ali eu continuei nada. trabalhando, mas aí eu falei, eu preciso encontrar um negócio que seja um pouco mais leve aí, né? E todo dia colocando carpete e eu olhava, tinham engenheiros, tinham topógrafos trabalhando dentro do prédio onde eu estava colocando os carpetes. E eu olhava o topógrafo e eu me via fazendo o que o topógrafo estava fazendo. Nossa. Eu me colocava assim naquela posição assim, e eu vibrava com tanta emoção como se eu iria chegar naquela posição. Como se você fosse aquela pessoa. Como se eu fosse aquela pessoa, e eu vibrava nessa emoção tão forte que tinha vezes de eu me emocionar, assim, sabe? Uhum. E um dia eu cheguei na aula, eu tava cansado, a cabeça chegava a cair, assim, de cansaço às vezes. E aí um amigo meu me deu um toque assim e falou, André, você viu no Brasileiros em Sydney aí, um cara postou um negócio aí de uma vaga de surveyor, não é o que você faz, né, topografia? Falei, cadê? Eu olhei assim, era a esposa do cara, tinha colocado uma oportunidade, aí eu tinha meu CV pronto já, eu já pensava... Eu já tinha ideia que eu ia conseguir um emprego na minha área, então eu preparei um CV, estava lá prontinho. Só esperando a oportunidade. Só esperando. E a hora que eu vi o e-mail, eu só peguei e já mandei dali mesmo do meu celular, já mandei o e-mail com o CV e tudo. Em 10 minutos meu telefone tocou. Nossa. Era a esposa dele, ela brasileira, ela falou, olha, meu marido, ele tem uma empresa de topografia e tal. Ele é brasileiro também? Ele é da Nova Zelândia. Tá. E ela falou, ele viu o seu currículo, ele tinha uns 20 currículos, ele quis passar seu currículo na frente quando ele viu suas qualificações e tal. Uhum. Ele gostaria de falar com você. Eu falei, olha, tudo bem, mas meu inglês é bem básico. Ela, não tem problema. E ele foi super atencioso comigo, ele falou, vem aqui em casa, vamos tomar um café. Uhum. E como tava naquela correria de trabalho, a gente combinou um café num domingo, assim. Fui na casa dele. E aí a gente conversou, ele ficou super animado e tal, e ele falou, começa daqui 2 semanas. E eu falei, vamos fazer assim, eu começo amanhã, só que você não precisa me pagar essas 2 semanas. Igualzinho você fez quando você tinha 13 anos de idade. Cara, funciona então. E até eu falei para um amigo que estava no Canadá fazer isso, ele conseguiu um emprego. Ele conseguiu também? Tá, mas continua aí. Ele não estava esperando que eu fosse falar isso. Não é comum na cultura que você ter alguém que oferece trabalhar de graça. Né? Enfim, ele olhou para mim e falou assim, começa amanhã. E liguei pro meu chefe lá do carpete, falei, olha, aconteceu isso. Ele falou, só vai. Espero que dê tudo certo. Nossa, se não der, volta a hora que você quiser. As portas estão abertas. E, assim eu fiz, comecei a fazer uns trabalhos aqui em Sydney mesmo, uns levantamentos topográficos de detalhe de casas e tal. E nesse tempo aí, passaram-se 6 meses até eu ter essa oportunidade. E 6 meses era o meu curso de inglês. Deu certinho, meu curso acabou, eu tive acho que 1 mês de férias depois, e foi quando eu comecei a trabalhar com ele. Deu menos de 1 mês, ele chegou do nada, bateu no meu ombro e falou, André, o que precisa para você ficar na Austrália? Eu falei, não, você tá falando sério? Ele, eu gostei do seu trabalho, eu preciso de alguém, o que a gente pode fazer? Eu falei, não, eu preciso de um sponsorship. Uhum. Aí ele falou, e como que faz? Você já sabe? Você tem? Eu falei, não, tem um advogado, meus amigos já fizeram com ele um processo e tal. Aí ele falou, busca uma entrevista, vamos lá. Uhum. E eu falei, não é possível que isso está acontecendo. E fomos lá, conversamos com esse advogado. A sorte que ele foi comigo, que eu não entendia nada que, né? O advogado estava falando, falava tão rápido, né? E aí organizamos tudo, ele falou, bom, agora você precisa passar na prova do IELTS, você precisa tirar, acho que era 5 de média. Eu comecei a estudar, o tempo que eu não estava trabalhando, eu estava estudando, assim. Era a sua porta de entrada para o seu objetivo final, né?
E, meu, fiz o IELTS, tirei a nota que precisava. Eita, que coisa legal. E aí apliquei esse visto. E entrei no Bridging do 457 na época. Acho que o 457 nem existe mais. Que visto é esse? O visto de É o sponsorship e que agora ele virou aquele visto de 3 anos, se não me engano. Mas anyway, assim que aplicamos o visto, ele ganhou a licitação de um projeto para trabalhar no norte de New South Wales. E ele não tinha, ele tinha 2 topógrafos. Um era o gerente da topografia no projeto, o outro era um italiano. E ele precisava de mais um. E ele não tinha. Ele falou, meu... É você. É você. Eu falei, mas como? O meu inglês, tudo, ele só vai. Nossa, você sozinho, com inglês básico, né? 6 meses de inglês. E ele te deu essa responsabilidade. Vou eu só com australiano? Só australiano. E tinha esse italiano. Que a gente morava na mesma casa, né? Então a empresa alugou uma casa numa cidadezinha chamada Yamba, uma cidade linda. Quanto tempo daqui pra lá? 7 mil habitantes. Tem, acho que 7 ou 8 mil habitantes. E quanto tempo daqui de Sydney pra lá? São 7 horas e alguma coisa daqui. Caramba, então deve ser bem minúsculo. E, meu, fui, carreguei a caminhonete, peguei os equipamentos, peguei minhas roupas, deixei algumas coisas na casa dele, saí do apartamento que eu tava morando e peguei minhas malas e fui pra lá. E cheguei lá, primeiro dia, fui entrar no site, eu lembro eu chamando no rádio, assim, falando... tô aqui tentando entrar no site e tal, você tem que comunicar. E eu lembro que um australiano falou alguma coisa no rádio. Até assim, hoje você não sabe, hoje né? Eu não sei o que ele falou. Aí eu falei, bom, eu vou entrar, né? E comecei a entrar e falei, se tiver alguma coisa, alguém vai me falar. E era complicado, porque o meu telefone tocava várias vezes por dia que eu fazia a verificação das camadas da rodovia. Então, conforme eles iam construindo a rodovia, ela é feita em camadas de diferentes materiais. A topografia é responsável por validar essas camadas para que isso possa progredir para as camadas seguintes. E então eles me ligavam falando a área que eu precisava ir para fazer a verificação. E no começo eu tinha dificuldade de entender, assim. Então eu falava, fala onde você tá? E eu ia com a caminhonete, aí eu falava com a pessoa frente a frente, sim, é diferente, você consegue meio que entender, né? E assim foi feito durante um tempo ali até eu pegar o jeito do inglês. Aí ali eu aprendi mesmo o inglês. Era só você, Era né? só eu e de português, sim. E você praticando todos os dias, o inglês entrou por osmose. Né? Sim. E aí fiquei um ano trabalhando na rodovia. Quando eu vi, eu estava cuidando de 14 quilômetros de rodovia. Nossa. Eu cuidava de toda a parte de machine guidance, que era carregar todos os arquivos de design nas máquinas. As máquinas são todas acopladas com satélite, com GPS, para que eles possam ver certinho onde eles estão cortando a camada da rodovia ou colocando material. Profissional, né? E eu tinha esse skill desde o Brasil, daquela empresa de agricultura que eu trabalhei. E tava ali cuidando de mais de 20 máquinas, 14 quilômetros de rodovia, meu telefone tocava mais de 60 vezes por dia. Nossa. Galera pedindo coisa o tempo todo. E aí chegou um ponto que ficou muito pesado, assim, um nível de estresse assim, surreal. E eu falei, preciso de uma outra oportunidade. E nesse intervalo de tempo, o meu amigo, Rodrigo, ele trabalhava, quando eu cheguei, ele trabalhava numa empresa pequena. E quando ele foi falar com o chefe meio que não demonstrou muito interesse. Falei, não, tudo bem, eu vou seguir meu caminho. E nesse intervalo de tempo, de um ano e meio quase, ele conseguiu um emprego numa multinacional. E aí eu tava conversando com ele um dia, falando que tava muito difícil, que tava estressante e tal. Ele falou, a gente precisa de mais de alguém aqui, você não quer vir? E aí era para trabalhar nessa multinacional em Sydney. E aí eu falei, eu aceito, é claro. E aí vim para Sydney trabalhar e tô lá há 5 anos já nessa multinacional. E como é que foi a conversa
do ex-chefe, que ele era da Nova Zelândia, né, que foi a pessoa que te deu a oportunidade. Falar, olha, agora surgiu uma outra oportunidade, estou deixando você. Foi mais ou menos assim? Como é que foi isso? Essa parte foi um pouco complicada, porque eu tinha aquela gratidão por ele ter me ajudado e aberto as portas do país. Então, de certa maneira, eu não queria deixar ele na mão. Mas quando eu expliquei a situação para ele, ele falou, essa empresa que você está indo é uma empresa para sua carreira, para sua vida. Eu vou sentir o que você vai sair para ser um excelente funcionário, a gente precisa muito do seu trabalho, mas eu entendo e na sua posição eu faria a mesma coisa. E tanto que nós hoje somos grandes amigos. Até hoje. Ele comprou até a mesma moto que eu tenho pra gente dar uns rolês. Acabou que ele é bem busy, que a gente quase não deu rolê, mas Mas é legal que vocês mantêm o relacionamento. A gente se fala praticamente toda semana, assim. Ele mora em Brisbane, mas a gente se fala sempre, a gente está sempre em contato. E, enfim, mudei para essa empresa, onde eu estou até hoje. Quando eu me mudei para Sydney, eu morava com um amigo, com o Rafael. E o Rafael era engenheiro civil e engenheiro ambiental. E ele também queria muito sair da construção. Ele estava trabalhando como labor em construção, assim, estava pesado. E eu lembro que eu comecei a ensinar topografia para ele todas as noites. Então eu chegava do trabalho, ele chegava do trabalho, a gente jantava e eu pegava um pedaço de papel e começava a explicar topografia para ele. E na hora que eu senti que eu trazia os equipamentos para casa, pegava, saía com ele na rua, ensinava ele mexer nos equipamentos e tudo. E quando eu senti que ele estava assim, indo bem e entendendo, assim, a gente conversou com esse meu ex-chefe e conseguiu uma oportunidade. Ele foi trabalhar numa pipeline no norte, e onde ele pegou experiência. Depois ele veio para Sydney trabalhar com high-rise building. Meu ex-chefe deu um sponsor para ele veio para Sydney, trabalhou mais um pouco, pegou mais experiência, a gente contratou ele. Ai, que legal, cara. Depois a gente acabou trazendo mais um amigo do Brasil também, com a família, que é engenheiro cartógrafo, para trabalhar com a gente. E recentemente a gente contratou mais um brasileiro que fez engenharia cartográfica também. Então hoje somos em 5 brasileiros no time. Nossa, que legal. Que legal. E você acha que tem uma fórmula? Porque essa história começou desde os 13 anos, né? Você acha que tem uma fórmula para conquistar tudo que você quer? Você acha que existe essa fórmula? Geralmente é o que as pessoas ficam procurando, né? Qual que é o caminho, né? O que você fez que deu certo? E eu gosto, a gente até já comentou sobre isso, eu gosto de falar que não existe uma fórmula, mas o que eu posso passar, a mensagem que eu posso transmitir, eu sempre visualizei aquilo que eu queria e sempre coloquei sentimento nisso. Então, qualquer coisa que seja que você queira, visualize aquilo e sinta aquilo. Imagine que aquilo esteja acontecendo. Então, tenha aquele sentimento associado com aquele pensamento do que você quer, e você vai ser exposto às oportunidades. Isso não diz que você não tenha que ter empenho e correr atrás, não é isso. Mas as oportunidades vão aparecer, entendeu? Você vai encontrar uma pessoa aqui que conhece tal pessoa, que vai te indicar ou você vai receber alguma coisa. Ou a pessoa que estava na aula com você, que falou, tem uma oportunidade no Brasileiros em Sydney. Exato. Ou até o que eu achei assim, muito interessante é que você está vendo um topógrafo trabalhar. Porque, por exemplo, eu nunca vi um topógrafo trabalhando. Então é uma coisa assim que você estava tão na vibração, eu acredito muito em vibração, tão na vibração certa que aquilo apareceu para você. Então foi mais um motivo de falar, não, um dia eu vou ser aquele cara, vou estar trabalhando aqui. E hoje
você faz o quê? Um mês? Um pouco menos de um mês, você conseguiu sua cidadania australiana, não foi? Sim, consegui Olha, minha que cidadania. legal. Isso era outra coisa que eu vivia visualizando, eu pegando meu passaporte, assim. E, foi até muito emocionante o momento que eu peguei isso, que aquilo vira realidade. Tudo que você aquela imaginou. Emoção, assim, ela vem à tona, então passa um filme na cabeça, né? Então, essa é a mensagem, visualize aquilo que você quer, sinta como se aquilo estivesse acontecendo já na sua vida, põe emoção. A emoção é o que faz com que isso se materialize. É como se fosse a ligação, né, entre o que você está pensando e aquilo que você quer. A emoção fosse como se fosse a conexão, né? Exato. E nossa, outra coisa que eu faço que eu acredito que é muito importante, eu medito todos os dias. E a meditação faz com que a gente consiga criar awareness, né? Que a gente consiga identificar o que a gente anda pensando. Porque muitas vezes a gente tem dúvidas ou medos que, na verdade, é o pensamento daquilo que a gente não quer que aconteça. E muitas vezes no medo a gente vibra, a gente tem uma vibração, né? A gente está vibrando com medo. Então, muitas vezes você nem percebe que você está criando uma realidade se auto-sabotando, né? E a dúvida ou o medo, se você tem um pensamento numa direção, você cria um vetor naquela direção, e aí você tem o medo e a dúvida que cria um vetor na direção contrária, e você não sai do vetores lugar. Em direções contrárias, as forças se anulam, você fica onde você está. Você não move na sua vida, entendeu? Então essa é a mensagem, assim, não existe uma fórmula, eu acredito, cada um vai ter um caminho diferente, as coisas vão acontecer de maneiras diferentes, mas o principal é isso, o pensamento associado à emoção vai te levar onde você busca chegar. Eu acredito muito nisso, eu acho inclusive que o primeiro passo é você descobrir o que você quer, né? Exato. Porque não adianta nada, eu vou vibrar. Mas vou brigar com o quê? O que eu quero? Então, eu acho muito, muito legal essa visão. E eu sou adepta disso também. Que a gente tem que visualizar o que a gente quer. Vibrar emocionalmente, no sentido de você sentir que você tá já onde você quer estar. E acreditar. É aquela coisa da fé. Mesmo que você seja uma pessoa que não acredita em Deus, mas você ter a fé, esse sentimento da fé que aquilo vai acontecer. Cedo ou tarde, você não sabe como, mas aquilo vai acontecer. Você é prova viva. Não se preocupa nem quando, nem como, mas acredita. Só vai, só sente que vai acontecer. Outra coisa que eu posso sugerir também é que o mundo hoje ele tem muita noise e ele tem diversas coisas que vão tirar o teu foco. Então, por exemplo, a rede social. Muitas vezes você gasta o teu tempo precioso, um tempo que você poderia estar criando o teu projeto de vida, ou o tempo que você poderia estar ali meditando, imaginando as coisas que você quer para a sua vida, e você gasta aquele tempo vendo o projeto de vida de outras pessoas. Ou vendo coisas que não fazem sentido algum, entendeu? Então, presta atenção onde você gasta o seu tempo, porque às vezes você pode ter mais tempo do que você imagina, entendeu? Nossa, isso é importantíssimo, exatamente. Hoje em dia, todo mundo, em vez de se preocupar com a própria vida, né? Porque as pessoas reclamam muito, não tá acontecendo nada de bom, não sei o quê, mas aí você analisa e as pessoas estão mais preocupadas com o que está acontecendo com as outras pessoas, né, no Instagram, e geralmente não é aquela coisa não é real, aquela felicidade geralmente não é real, e não se preocupa com elas mesmas, só reclama. Que eu acho importante que às vezes as pessoas pensam que pessoas de sucesso tiveram sorte, sabe? E às vezes não é que elas tiveram sorte, a sorte está com quem procura, entendeu? Está com quem realmente sabe o que quer e vai atrás, igual você. Você poderia não estar preparado, você estava com o CV pronto, o cara, o seu amigo falou, olha, tem uma brasileira procurando, e você, 10 minutos já estava com o CV na sua mão. Então, assim, não é só a vibração, igual você falou, não é só vibração, não é só pensar o que você quer, é você estar preparado, é você, me dá uma oportunidade, eu recebo, você não precisa pagar nada, eu só quero uma oportunidade para ter experiência. Então, é uma junção de coisas, não é sorte só, conjunto de fatores. Então, é o pensamento, é a emoção,
dedicação, resiliência, foco. Então, tem muita gente que não tem paciência para esperar as coisas acontecerem, né? Então, eu falo que é o tempo de gestação. Quando a gente cria alguma coisa na mente e vibra naquilo, tem um tempo de gestação para que aquilo se materialize, né? Então a gente sabe o tempo de gestação de uma criança, a gente sabe o tempo de gestação de um vegetal, de uma cenoura, né? Tudo isso é conhecido. A gente ainda não sabe explicar o tempo de gestação de um pensamento, entendeu? Mas quando você cria, ele vibra, tenha certeza que isso já existe nesse quantum field. É só uma questão de tempo para que isso... Tempo acontecer. Tempo e fé, né? Tempo e fé. E aquela coisa da dúvida. Toda vez que um pensamento vier na cabeça que seja contrário daquilo que você quer, você não pode deixar que aquilo te domine. Ele pode existir, porque não tem como você viver achando que você vai conseguir 100% do tempo. Às vezes pode vir a dúvida, mas eu acho que o segredo é você... É o tempo que a dúvida fica em você. Eu tenho uma técnica muito boa em relação a isso, que toda vez que eu tenho um pensamento que eu não desejei, e que não é o que eu quero que aconteça, eu pinto aquele quadro do pensamento, aquela imagem, eu pinto ela de branco, e eu pinto uma imagem em cima desse quadro branco do que eu quero que aconteça. Então, se você faz isso de maneira repetidamente, você está automaticamente reprogramando o seu pensamento, entendeu? Então, essa é uma técnica que eu utilizo. Maravilhosa, já vou usar. Sobrepõe pensamentos que são problemas, pensamentos que são contrários ao que você quer. Ai, delícia, amei. Gostei disso aí. Bem, Andrezão, eu acho que a gente pode encerrar aqui. E eu queria te agradecer demais. Eu acho que foi assim super legal. Acho que vai ter várias pessoas que vão se inspirar, assim como eu me inspiro sempre nas suas histórias. E queria falar para as pessoas que gostaram, que curtam, que se inscrevam. A gente só está começando, mas eu acho que o objetivo é esse. A gente está sempre inspirando pessoas que estão aí sem saber o que fazer, ou querem, às vezes, uma palavra, uma atitude de alguém, alguma coisa que aconteceu com alguém que pode inspirar você. Então, é isso, gente. André, muito obrigada. Você quer falar mais alguma coisa? Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho muito interessante a iniciativa do podcast. E espero que meu exemplo e as coisas que eu vivi possam servir como um incentivo para aquelas pessoas que talvez estejam na dúvida, né, e estão pensando aí em sair dessa zona de conforto e se lançar nesse mar desconhecido aí. Espero que isso traga inspiração e mostre que é possível. É isso aí. Obrigado. Valeu, galera. Beijo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.